Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho e a nossa missão é trabalhar agora a parte de teoria dos conjuntos. Então sempre, gente, eu vou te contar algumas coisas antes da gente partir para o ataque aí da nossa parte teórica, tá? Lembrando que o nosso foco aqui é ver toda a matéria passo a passo para você falar assim, nossa, agora eu amo a parte de matemática, tá? Então você pode ter certeza que eu vou sair do básico ao avançado. Então esse é o nosso objetivo, é pegar lá desde o iniciozinho, nos conceitos elementares, até chegar aonde, gente? A parte mais rechuchuda que nos compete, ok? Então, vamos dizer assim, meu objetivo aqui é 1, aprender a matéria, 2, fazer você gabaritar a prova que você almeja, tá, gente? Cassim, mas não é a mesma coisa, não, mais ou menos, né, gente? Eu posso saber a teoria, mas na hora de aplicar, na hora de fazer exercício, às vezes a gente dá aquela escorregada. Então, para nós, a gente vai sempre pensar em 2 parâmetros, tá? Primeiro objetivo na aula é te ensinar o conteúdo. E para isso eu vou usar sempre exemplos mais estratégicos, ou seja, são exemplos elaborados por mim, ou que eu pego de provas, mas que eu dou assim aquela ajeitada a fim de promover o seu entendimento da matéria, tá? Então esse é um primeiro objetivo. Um segundo objetivo é te mostrar como aquele assunto pode vir cobrado aí nas diversas provas, tá bom? Beleza, então antes de mais nada, gente, eu quero te ajudar a fazer alguns resumos e também até mapas mentais e te dar já um norte. Então, quando a gente fala de teoria dos conjuntos, então não pensa assim, tá, mas o que eu tenho que saber de teoria dos conjuntos, né? Vamos começar assim, o que é negócio, o que é esse troço? Então, teoria dos conjuntos, gente, para você lembrar, é aquela parte de união, interseção, aqueles exemplos clássicos de probleminhas, né? Ah, eu tenho 50 pessoas que gostam de maçã, eu tenho 30 que gostam de banana, então o número de pessoas que gostam de ambas, então ele fica brincando ali, beleza? Então, primeira coisa, quando a gente fala em teoria dos conjuntos, primeira coisa que eu tenho que saber, a ideia de conceito, né? O que é um conjunto, né? O que é esse negócio, então a parte mais conceitual, né? Então, vou até colocar assim, ó, conceitos iniciais. Então, o que é um conjunto? Quais são os tipos de conjunto que a gente tem? Qual que é a forma de representação de um conjunto? Né? Essa parte mais inicial. Então, é a parte de conjunto inicial. Segunda, formas de representação. Então, formas de representação. Terceiro, relação de pertinência. Então, relação de pertinência, que é para dizer se o elemento pertence ou não a um dado conjunto. Relação de inclusão. Né? Nessa parte aqui na relação de inclusão, é onde a gente trabalha com a ideia de subconjuntos, beleza? Então, a ideia de subconjunto. O que mais, gente? Top de linha, operações com conjunto. Beleza? Então, operações com conjunto. Dentro de operações com conjunto, o que eu preciso saber? Quais são as operações? União, interseção, diferença e complementar. Beleza? Então, essa é a parte mais teórica. E vamos colocar assim, ó, então de teoria o que você precisa é isso aqui. E a gente tem, deixa eu ver se eu acabei, um tópico 6, que são problemas envolvendo conjuntos, beleza? Então, são aqueles diversos probleminhas, principalmente aqueles que trabalham com diagrama de Venn, para a gente trabalhar com conjunto, fechou? Cassinha, por que você está escrevendo isso? Então, vamos lá, gente. Todo o conteúdo que você for estudar, você tem que pensar assim, em algumas fases, né? Eu vou fazer o estudo teórico, eu vou fazer o meu resumo, eu vou fazer meu mapa mental, eu vou fazer as minhas fichas, não é isso? E aí eu já estou te dando uma dica para você estruturar, por exemplo, ficha e mapa mental. Então, por exemplo, eu tenho que ter ficha dos conceitos iniciais, eu tenho que ter uma ficha de forma de representação, uma ficha de relação de pertinência, uma de inclusão, não necessariamente uma, tá, gente? Então, por exemplo,
Os conceitos iniciais, você pode gastar às vezes mais de uma para fazer ali o seu resuminho, tá? Na parte de operações com conjunto, por exemplo, o que eu sugiro? Uma só para união, uma só para interseção, uma só para diferença, uma só para o complementar, beleza? Então, assim, aqui a quantidade aí depende muito do aluno, do tanto que você vai destrinchar, beleza? Então, aqui é um norte para você. Falou em teoria dos conjuntos, basicamente tem que vir tudo isso aí na minha cabeça, tá? E nós veremos basicamente nesta ordem aí, que já é uma ordem evolutiva de conteúdo. Fechou? Copiei, por favor. Ok? Beleza. Bom, outra coisa que é muito importante a gente saber é o seguinte. Na matemática, eu sempre falo com os alunos que existem algumas matérias que são pré-requisitos e são fundamentais para o entendimento dela em si, mas de outras. Teoria dos conjuntos é uma dessas. Tem matéria que é um pouco mais, vamos dizer assim, gás nobre, fica sozinha, ou seja, se mistura menos com outras matérias. Por exemplo, números complexos. Gente, é complicado eu trabalhar números complexos uma teoria dos conjuntos, por exemplo, tá? Então tem conteúdo, gente, que não dá liga, fica difícil você querer contextualizar, a menos que você comece a forçar a barra. Mas tem outros conteúdos, como teoria dos conjuntos, que assim é facílimo a gente trabalhar ele em diversas questões, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da importância desse capítulo, a gente pode ter questões de teoria dos conjuntos mais porcentagem, muito comum. Então, de vez falar lá 50 pessoas gostam de maçã, ele vira e fala assim, 30% das pessoas gostam de maçã. Então, ou seja, eu faço um exercício todo lá, focado em porcentagem, mas como, digamos assim, como de quebra, eu te peço a teoria dos conjuntos. Outro conteúdo, frações, muito comum. Então, mesmo esqueminha, de vez falar 30%, ele fala assim, ó, 1/3 dos participantes gostam de maçã. Então, olha o que ele faz, ele te dá todo o raciocínio, só que focado lá com os dados fracionários. Show de bola, né, gente? O que mais? Então, assim, ó, esses dois aqui, mato. Outros dois que sempre vêm, equações e sistemas do primeiro grau. Então, a gente vai ver que tem várias questões de conjunto que recaem numa equação ou num sistema de primeiro grau. Deu para entender? Então, eu tô falando assim, ó, eu tenho questões que envolve teoria com porcentagem, teoria dos conjuntos com frações, teoria dos conjuntos com equações. Dica, independente do seu edital, independente do conteúdo programático, isso aqui que está no quadro cai tudo junto e misturado, tá? Aí tem um outro assunto que é um pouco mais chique, que são questões de probabilidade. O que eu estou querendo te dizer com isso, gente? Às vezes lá no edital do menino está escrito probabilidade. Aí ele acha que não precisa estudar a teoria dos conjuntos, não. Precisa, gente, porque mais da metade de probabilidade depende de quem? De teoria dos conjuntos. Entendeu o que eu estou falando? Resumindo, tem probabilidade no seu edital, significa que você vai estudar a teoria dos conjuntos, porque uma coisa está dependendo de quem? Da outra. Aqui em cima não depende não, só estou te contando que é muito comum você ter questões que envolvem conjunto e também porcentagem, conjunto e também frações, conjunto e também equações. Agora, esses dois aqui, ó, é uma relação íntima, tá junto e amarrado, tá? Então, eles estão assim, ó, amarrados, unidos para sempre. Ok? Então, esses aqui são os unidos para sempre. Não tem jeito, tem que estar juntinho. Tem probabilidade, você vai estudar a teoria dos conjuntos. Tem teoria dos conjuntos, eu vou estudar probabilidade? Não, tá, gente? Aí não. Bom, além disso, gente, tem várias outras partes da matemática que a gente acaba utilizando conceitos de conjunto. Então, essas são as principais, mas quer ver uma outra? As funções, principalmente funções do primeiro e do segundo grau, porque a gente trabalha com a ideia de conjunto, tá?
Por que eu tô te dizendo tudo isso? Gente, para te mostrar a importância. Ah, eu vou colocar mais um aqui como um bônus para vocês, tá? Que é a parte de raciocínio lógico. Ou seja, aquele raciocínio lógico proposicional, tabela verdade, equivalência, negação, aquele povo todo, depende exclusivamente de conjunto. Então, eu já te convenci que esse capítulo é importante, é por isso que eu começo com ele. Se você já me acompanha, você vê que todo curso meu eu começo com ele, gente, porque olha o tanto... Gente, eu podia criar, tá? Aqui existem outros. Teoria dos conjuntos é aquele assunto que a gente volta sempre, tá? Então, tem vários outros que dependem. Então, aqui eu tô te mostrando, assim, alguns capítulos de matemática que estão intimamente ligados com teoria dos conjuntos. Fechou? Belezura. Então, anota aí já para você ter essa dica. Tá? Beleza. Dito essa importância, então vocês vão ver que na primeira aula eu começo com teoria dos conjuntos e vão perceber que eu vou terminar o curso falando muita coisa de teoria dos conjuntos, então você já percebeu isso, né? Bom, dito tudo isso, vamos entrar então na parte propriamente dita de teoria dos conjuntos. Então, primeira parte aí, gente, conceitos iniciais. Então, ou seja, a parte mais introdutória, né? Primeira coisa, gente, quando eu tenho um conjunto, a gente fala que é uma coleção de coisas, de elementos, né? Então, ou seja, o conjunto é a ideia de coleção, de grupo. Como é que eu represento um conjunto? Sempre utilizando letras maiúsculas, não é isso? Então, vamos começar aí alguns conceitos importantes. Representa-se um conjunto utilizando letras maiúsculas do nosso alfabeto. Beleza? Então, ou seja, sempre quando a gente vai fazer em conjunto, a gente utiliza letras maiúsculas. Então, exemplo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui um conjunto A. Então, 1, 2, 3, 4, perfeito? E aí uma coisa interessante, então o A é o nosso conjunto, então eu falo conjunto A, e cada carinha desse aqui é visto como um elemento, né? Então, ou seja, essas coisas que estão aqui dentro são os elementos de quem? De A. Então, ó, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4 são elementos do conjunto A. Beleza? Então, são elementos aí do nosso conjunto A. Então, voltando aqui, se falou em conjunto, representa por letra maiúscula do nosso alfabeto. Tudo que está aqui na parte interna das chaves, a gente chama de elemento, beleza? Então, cada aqui é elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Fechou? Ok. Dentro aqui de tipos de conceitos iniciais, tipos de conjunto. Bom, então aqui dentro de tipos de conjunto, gente, eu tenho o conjunto vazio, não possui elementos, né? Então, o conjunto vazio, ele não possui nenhum elemento. Como é que a gente representa? Então, representa-se por. Então, tem duas formas aí para a gente representar um conjunto vazio, tá?
Eu posso representar o conjunto vazio pela bolinha cortada ou pela chave sem ninguém, beleza? Então, o conjunto vazio tem duas formas de representação, bolinha cortada ou a chave sem ninguém. Show! Aí você vai colocar para mim dentro de conjunto vazio, observação, o conjunto não representa um conjunto vazio, e sim um conjunto unitário, cujo elemento é bolinha cortada. Gente, isso aqui já foi questão de prova, tá? Então, olha só, o conjunto vazio é um dos mais importantes que a gente tem. Então, o que é um conjunto vazio? Ele não possui elemento, tá? Então, não tem ninguém lá dentro. Como é que eu represento ele? Bolinha cortada ou a chave sem ninguém. Mas se vier os dois juntos, gente, não é conjunto vazio. O elemento é quem? Bolinha cortada. Seria a mesma coisa de eu escrever um conjunto desse jeito. Quem que é o elemento? Estrelinha. Quantos elementos são? Um só, por isso que a gente vai chamar de unitário. Tá claro? Beleza. Próximo aí, que a gente já até comentou um pouquinho, conjunto unitário. Possui apenas um elemento. Então, como o nome já indica, unitário, somente um filho de Deus. Então, exemplo, imagine que eu tenho lá um conjunto A, cujo elemento seja, sei lá, 2. Beleza? Então, ele só tem o elemento 2. Gente, bom, para nós o mais comum são conjuntos numéricos, tá? Mas no fundo a gente pode ter conjunto, pensa numa coleção, pode ser de várias coisas. Então eu posso ter um conjunto B escrito com a palavra aprovação. Então repara que meu elemento é a palavra aprovação, fechou? Então você pode ter um número, pode ter uma palavra, você pode ter quem? Um símbolo, ok? São todos aí, né, exemplos de conjunto unitário. Ok? Show. Próximo aí, conjunto finito. Então, possui uma quantidade mensurável de elementos. Você tem uma quantidade mensurável de elementos. Para você ficar mais fácil você lembrar, né, gente? A gente pode falar assim, possui fim, possui uma quantidade exata o quê? De elementos. Pode ser uma quantidade gigantesca? Pode, mas ele, né, pode ser trocentos mil, pode ser 1 milhão, mas ele, né, tem um número fixo ali, tá? Então, seria assim, ó, possui fim, né? Só para você pensar assim, tá? Só para ficar mais fácil aí de você visualizar. Então, por exemplo, tá? Se eu falo para vocês assim, ah, eu quero os números pares, beleza? Menores, sei lá, que 10. Então, aqui eu tenho conjunto números pares menores que
10. Vão lembrar que se são menores que 10, o próprio 10 não entra. Então, um conjunto finito. Se eu pegar lá conjunto dos dias da semana, vai ser um conjunto finito e assim por diante. Bom, em consequência, o que é o conjunto infinito? Então, o conjunto infinito, bem chulamente dizendo, é aquele que não tem fim, beleza? Ou seja, não podemos mensurar a quantidade de elementos. Então, a gente não consegue contar, né? De uma forma mais simples, não tem fim. Ok? Então, por exemplo, imagine lá que eu tenho lá o nosso famoso conjuntinho N. Quem que é o nosso Nzinho? Conjunto dos números naturais. Então, conjunto dos números naturais. Beleza? Então, ou seja, é um conjunto infinito. Então, bem chulamente dizendo, finito tem fim, infinito não tem fim, normalmente representado por esse asterisco, né, essas três... Ixi, asterisco foi foda, né, gente? Para essas três reticências. Só um adendo aqui, gente, tá? Vai que tem um aluno mais tarado aí, põe aqui para mim um exemplo B. Eu posso fazer assim, ó. Ele é um conjunto finito, tá? Porque se é um aluno mais tarado, ele fala assim, ah, entendi tudo. Todas as vezes que eu tenho reticência, é um conjunto infinito. Eu não tô te dizendo isso não, né, gente? A reticência tem que estar no final ou no início, tá? Quando eu tenho um breguete desse, por exemplo aqui, ó, esse cara seria quem? Números pares menores ou iguais a 100. Então, eu só estou dizendo que a sequência que continua, só estou com preguiça de escrever, tá claro? Gente, lembra que no infinito aqui, né, a gente pode vir, a reticência, ela pode vir aonde? No início, tá? Então, se eu tenho esse carinha aqui, a gente já vai aproveitando, né, para você lembrar um pouco mais a matéria. Isso aqui é conjunto dos números inteiros não positivos. Beleza? Então, ou seja, a reticência, ela pode vir no final ou pode vir aonde? No início. Em ambos os casos, está representando ali um conjunto infinito. Se ela vier no meio, não representa um conjunto infinito. Fechou? Então, de forma simples, finito tem fim, infinito não tem fim. Belezinha, gente. Então, nós já vimos aí os conceitos iniciais. Então, a gente já viu, né? Em conjunto, a gente representa pela letra maiúscula do nosso alfabeto, não é isso? O que está dentro lá do meu conjunto, a gente utiliza, né? São ditos de elementos, ok? Nós vimos os principais tipos de conjunto e falta um, que é o nosso conjunto universo. Então, é o conjunto que engloba todos os conjuntos que estamos trabalhando em um exercício ou em uma teoria. Eu brinco, gente, que o conjunto universo é o pai de todos, né? Representa-se por. Então, normalmente, a gente representa o conjunto universo pela letra U.
Gente, a representação aqui é sempre gosto do freguês, tá? Se eu quiser chamar o conjunto universo de A, ele é meu, eu chamo do que eu quiser. Mas normalmente, né, a gente utiliza a letra U aí, né? Então, conjunto universo, gente, é muito comum ele vir trabalhando o quê? Né? Com essa bolinha aqui, ó, perdão, com esse retângulo, né? Então, ele que é esse meu universo aí. E é comum a gente ter esse tipo de situação. Então, esse U aqui é que ele faz papel de conjunto universo, beleza? Quando a gente está em certos tipos de questões, ele pode definir esse universo de outra forma, tá, gente? Se ele não falou nada e a gente está pensando em conjuntos numéricos, supõe-se que a gente está dentro dos reais. Ok? Beleza. Beleza, então próximo item aí, formas de representação. Então, quais são as formas que a gente tem de representar um conjunto, gente? Então, basicamente, eu tenho 3 formas: extensão, compreensão e diagrama de Venn. Beleza? A extensão, gente, é quando a gente escreve todos os elementos separando por vírgula, né? Então, extensão, escreve-se todos os elementos separando com vírgula. Separando com vírgulas. Então, por exemplo, a gente já usou lá, eu vou vir cá, pegar lá o conjunto dos números pares menores ou iguais a 10. Então, peguei lá números pares menores ou iguais a 10. Fechou? Compreensão é quando a gente atribui uma propriedade para o elemento pertencer ou não. Então, compreensão é definido por uma propriedade. Tá? Então, pensa no que eu acabei de falar. Eu quero os números pares menores ou iguais a 10. Aí eu viro e falo assim, eu tenho um conjunto B, eu quero um elemento X, tal que X seja par, tal que X seja par e X seja menor ou igual a 10. Pronto. Gente, eu tô dizendo a mesma coisa? Tô. Então, quando eu falo assim, eu quero que X seja par e que X seja menor ou igual a 10. Eu tenho exatamente isso aqui, os pares menores ou iguais a 10. Fechou? Então, eu poderia escrever elemento por elemento, ou eu poderia atribuir uma propriedade para o meu elemento pertencer ou não. Show! O diagrama de Venn é a representação através de figuras, beleza? Então, uma representação através de figuras, que é o nosso famoso, né, gente, diagrama de Venn. Já escrevi ali. Que é o nosso famoso diagrama de Venn. Então, por exemplo, imagine que eu queira esse mesmo conjunto escrevendo eles aqui. E aí os meus elementos, gente, eles serão pontos o quê? Internos do meu diagrama, beleza? Então, ou seja, cada elemento aqui será um ponto interno dentro desse diagrama. Cassinha, mas qual dessas formas eu tenho que saber? Todas, né, gente? Porque eu não tenho bola de cristal para saber qual vai vir na sua prova. Eu posso te dizer o seguinte, o que a gente menos trabalha é a primeira, porque ela é a mais fácil. E o cara da prova, querendo ou não, ele quer deixar a sua vida mais
interessante. Perfeito? Copiei, por favor. Gente, vamos lembrar que nós estamos no mundo online, então meu copia só sai da frente, que é o tempo que eu tenho de beber uma água, e o tempo que você tem de copiar sem eu correr o risco de estar na sua frente, tá? Mas eu não vou ficar aqui olhando para o quadro e você olhando para o quadro para ficar copiando, não. Vão dizer assim, cada aluno faz as pausas aí de acordo com a sua necessidade. Dica: você tem que colocar limites. Se o vídeo tem lá 1 hora, você tem que pensar assim, eu tenho que assistir no máximo toda a aula em 1h30, quando você estiver iniciando, tá? Como a gente está iniciando aqui, mas assim, não pode extrapolar demais não, tá, gente? Porque senão o aluno começa a ficar viciado demais, aí tudo ele para. Lembra assim, se você estivesse numa turma presencial, você não iria copiar comigo falando tudo junto e misturado? Então assim, mesmo no ambiente online, você tem que criar uma dinâmica assim, porque senão o aluno fica começa a procrastinar, né? Tudo ele para, eu espirro, o menino para. Aí ele para o vídeo porque a letra não ficou bonita. Ou seja, tem que tomar um pouco de cuidado aí, tá? Terceiro aí, relação de pertinência. A relação de pertinência, gente, quando que eu uso ela? Ela serve para dizer se o elemento pertence ou não a um dado conjunto, tá? Então aqui nosso objetivo é isso. Se o elemento qualquer pertencer a um conjunto, a gente representa X pertence a A. Se o elemento não pertencer, a gente diz que ele não pertence, tá? Então, se o elemento X pertencer ao conjunto A, dizemos que, gente, bom, quem aí tá novato comigo, eu sou do tipo de professora que passo matéria no quadro mesmo, eu sou o tipo de professora que acho que você tem que copiar mesmo. Matemática não é como outras disciplinas, então eu acho que assim, a sistematização ela é muito importante, tá? Eu sei que os alunos têm mais dificuldade, então aqui eu capricho. E o objetivo deste curso aqui é realmente criar uma base sólida. Então é aquele curso que eu capricho mesmo, eu escrevo tintim por tintim, eu não fico supondo que você sabe as coisas, porque cada um está num nível diferente. Então aqui assim, eu quero pegar desde a base, mas nós vamos chegar na parte show, ou seja, nós vamos pegar exercícios mais avançados, tá? E aí o que eu dou a dica para você é o seguinte: Cassinha, eu já estou um pouquinho mais avançado, mas eu estou aqui, acelera o vídeo. Então a dica que eu te dou é, tá começando agora, tem muita dificuldade, você vai assistir tudo bonitinho, passo a passo, copiar tudo, na velocidade normal da aula, show. Você já tem um traquejo na matemática, então pensa, você pode de vez assistir na velocidade 1, você pode assistir na velocidade o quê? 1,5. Porque às vezes você não tem a necessidade de copiar tudo, ou mesmo assim, você acaba conseguindo, por já ter uma certa base, processar mais as informações, o que eu falo, o que eu escrevo e o que você copia. Cassim, eu já tô assim, estudando pra caramba, tô fazendo esse curso aqui para dar aquela reciclada, para dar um aprimoramento, para deixar minha taxa de conhecimento lá em cima. Então você pode fazer na velocidade 2. Então assim, lá aí no site, gente, vocês têm essa possibilidade. Então, tô iniciando, é um aluno mais iniciante, ou um aluno com dificuldade, não vai inventar moda não, filho. Vai assistir na velocidade certinha. Menos do que isso, acho que não tem necessidade, porque eu não falo tão rápido assim. Pelo menos eu acho, né? Tô mais adiantado, tô no meio, já tenho um traquejo, não sou tão cru na matemática, vai para velocidade 1,5. Não, assim, eu já acompanho, né? Já acostumei, às vezes um aluno que já foi meu, então ele já tem ali uma destreza, então vai para a velocidade 2. É tudo um costume. No início você vai ter mais dificuldade, mas você pode ter certeza que depois você acaba, digamos assim, seu cérebro acostuma, tá? Então, cada aluno, e essa é a grande vantagem do mundo online, ele consegue, digamos, ver a aula, assistir a aula de uma forma mais adequada para você, beleza?
Agora, em qualquer situação, não se boicote. Esse é um curso para você criar sua base teórica. Então, não pula etapas, não fica com preguiça de copiar, não fica com preguiça de fazer resumo, não. Fechou? Então, tá. Então, se X pertence ao conjunto A, dizemos que, então, a gente representa X pertence a A, beleza? Se o elemento X não pertence ao conjunto A, dizemos que... E aí a gente representa como, gente? X não pertence ao conjunto A. Então, resumindo, né? Então, resumindo, e é importantíssima, tá? O ezinho, ele indica que o elemento pertence, e o ezinho cortado indica que o elemento não pertence. Fechou? Então, resumindo, o pertence aqui e o não pertence. Aí você vai pegar sua caneta rosa choque. Gente, olha só o meu arsenal. Olha aqui, ó. Nem cabe na mão, né, gente? E eu só não uso rosa porque para a gravação o rosa ele não fica legal. Existe só um rosa que fica legal, que se não me engano é Molin, que chama a marca, mas a gente não acha de jeito nenhum. Você que é do Brasil inteiro, se achar, me dê de presente, por favor. Você que não é do Brasil, eu tenho certeza que no exterior deve ter. Manda pra mim, por favor. Então, vamos lá. Pegou seu caneta rosa, choque, azul, turquesa, verde, fluorescente. Vai escrever pra mim assim, ó. Somente são utilizados para relacionar elemento com conjunto. Gente, tem várias questões que o aluno erra por causa disso, tá? Então, vamos lá. Pertence ou não pertence? É só elemento com conjunto. Matemática tem regras. Não é festa da pipoca. Eu não posso usar do jeito que eu quiser, tá? Então, sempre, sempre, sempre é só elemento com conjunto. Ok. Vamos chamar esse aqui de exemplo 1, tá? Então, nossa brincadeira aqui é a mesma, tá, gente? É dizer se o elemento pertence ou não a um dado conjunto. Gente, considerando o que eu acabei de falar sobre a questão da pausa, tá? O que eu te aconselho? Eu não vou ficar te dando tempo para fazer os exemplos, ok? Mas o que eu sugiro é dentro aí da sua dinâmica e levando em consideração ali o nível que você tá também, faça os exemplos antes de ver minha correção. Aqui é uma hora legal de você parar o vídeo. Faça rapidinho e vê a correção em seguida, porque aí você consegue de alguma forma também ver como é que você tá, bem, mal ou bem mal, ok? Então, ou seja, você consegue já fazer uma autocrítica. Então, vamos lá, considerando esse conjunto A, gente, o elemento 3 pertence ao conjunto A, sim ou não? Sim ou não? Sim, né, gente? Porque o 3 é um elemento dentro desse conjunto? Sim.
Então, o elemento 3 pertence. O elemento 7 pertence ao conjunto A, sim ou não? O elemento 7 pertence? Pertence, olha ele aqui dentro, né? Então, o elemento 7 pertence. O elemento 5 pertence ao conjunto A? Não. Cassinha, mas eu tô vendo ele aqui, deixa de ser iludido, menino. Você tá vendo? É o menos 5. 5 e menos 5 não é a mesma coisa. Então, o elemento 5 pertence? Não pertence ao conjunto A. Elemento 0,666. Se tem esses reticência, o que é isso mesmo? O que é isso? Dízima periódica, né? Pertence ou não ao conjunto A? Sim ou não? 0,66 e bordoada. Pertence ao conjunto A? Sim ou não? Sim. Aí nesse momento, o menino quase caiu para trás e falou: Jesus, como que essa mulher está enxergando isso aqui? Você que não está enxergando. Quanto que é 2/3? 0,666 e bordoada. Queridos, aqui lógico que é uma maldade, mas para te dizer o seguinte, cuidado, para uma questão te levar para a vala, para uma questão fazer você errar, basta o cara ter digamos assim, um filho aí da matemática, tá? Se eu tenho fração e aqui eu tenho um decimal, primeira pergunta que eu tenho que pensar é, gente, será que aqui dá liga? Será que aqui dá resultado? Beleza? E eu teria que fazer é dividir o 2 por 3. Então, 2 por 3 não dá 0, coloca um 0. Deu 6, que dá 18, sobra resto 2. Como já está em casa decimal, 0, 6, 18, 2. E assim por diante. Então, vai dar uma dízima periódica. Fechou? Beleza. O 8 pertence ao conjunto A? Sim ou não, gente? Não, né? Ele não está lá dentro. Então, o 8 não pertence ao conjunto A. O 2 pertence ao conjunto A? Aí agora você não erra mais não, né, gente? O que é raiz de 4? 2. No Cassinho, eu nem percebi isso. Pois é, né, gente? Se você não percebeu, mãozinha do tchau, né? Mãozinha do tchau. Então, gente, a relação de pertinência, ela é para isso, tá? Então, ela vai simplesmente dizer se o elemento pertence ou não a um dado conjunto. Fechou? Beleza. Queridos, dentro das nossas aulas, eu sempre que possível, eu vou colocar fração, eu vou colocar porcentagem, eu vou colocar equações, porque eu sei que são conteúdos aí da matemática básica que caem muito. Então, vamos dizer assim, eu não vou esperar eu te dar aula de dízima para colocar uma dízima, não. É claro que assim, não é o nosso objetivo principal, mas a gente já vai plantando. Uma coisa eu peço para você. Muitos conceitos que às vezes nas primeiras aulas vocês têm dificuldade, com o passar do tempo, mas tem que ter paciência e persistência, as peças do quebra-cabeça elas se encaixam. Você só tem que dar tempo para você, digamos, né, assimilar e conseguir fazer essa montagem mental e para que eu possa fazer essa construção também com você, beleza? Põe aí para mim exemplo 2. Bom, existe uma outra forma da gente trabalhar com a relação de pertinência, que é indireta. Primeiro aqui é o saber ler, né? X pertence, quem quer o Z? Números inteiros, tal que X é igual a 3M, sendo M pertencente aos naturais. Então, primeira coisa, se eu não sei que esse Ezinho é o pertence, mãozinha do tchau, já era a sua questão. Então, a relação de pertinência e a teoria dos conjuntos como um todo, ela cai dessa forma também camuflada, porque ela serve de leitura, né? Então, traduzindo esse povo aqui, X pertence, quem que é esse Zezinho? Conjunto dos números o quê? Inteiros, né? Então, conjunto dos números inteiros. Quem que é esse Nzinho? Conjunto dos números
naturais. Então, antes da gente fazer, deixa eu só montar aqui o exemplo. Então, e aí, gente? Um minutinho para vocês. E aí? Então, vamos lá. Primeira coisa, e aí, gente, vamos lá. Você vai me dar um voto de confiança no sentido que, se eu, por exemplo, estou na aula de conjunto e eu falo assim, não, eu só posso dar coisa de conjunto, a gente vai empobrecer demais a matéria. E aí eu vou ficar te dando exemplo que você vai entender tudo e só não vai conseguir fazer nenhuma questão. Então, querendo ou não, a matemática, ela vem tudo junto e misturado. Nós teremos aula para eu te explicar bonitinho quem que é natural, quem que é inteiro. Vou, gente, então aguenta a mão. Aguenta a mão, não tem crise de pelanca agora não, tá? O nosso foco principal aqui não é saber se é inteiro ou se é natural. Então, mesmo que você não entender muito o que eu te explicar aqui, aguenta a mão que daqui a pouco a gente vai ver essa aula. Mas se eu também não te dou esse exemplo misturando, eu fico te dando exemplo muito fácil e aí descontextualizado. Fechou? Beleza. Então, neste caso aqui, gente, x pertence a z, então x pertence aos inteiros, tal que, então esse carinha é sempre o nosso tal que, tem que lembrar disso, tá? Tal que, então essa é a nossa condição. X seja igual a 3m e m pertence aos naturais. Para eu responder esse cara aqui, eu tenho que saber quem pertence ou não ao m, né, gente? Ao b. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos recordar o seguinte. Quem são os números inteiros? Como o nome já diz, qualquer número inteiro. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e bordoado. Beleza? Então, primeira coisa que eu tinha que lembrar. Quem são os números naturais, gente? 0, 1, 2, 3, 4 e bordoada. Beleza. Então, vamos entender aqui, ó. Primeira coisa, ele fala que x é o número inteiro. Então, beleza. Aí, segunda coisa, eu já sei o seguinte. Ele fala que x é 3m e m tem que ser um número natural. Então, gente, se o m de mamãe, ele tem que pertencer a esse cara aqui, sim ou não? Né? Então, aqui, ó, o m, ele tem que estar aqui, certo? Então, se o m de mamãe for 0, 0 vezes 3, quanto que ficou? 0. Então, o x seria 0. Deu para entender? Então, estou substituindo, ó. Se o m for igual a 0, que é esse primeiro natural, 0 vezes 3, 0. Então, o x vai ser 0. Então, seria essa brincadeirinha aqui que eu estou fazendo, ó. Se o m valer 1, m vezes 1, então ficou 3 vezes 1, que deu 3. Esse 0 é um número inteiro? É. Esse 3 é um número inteiro? É. Então, tá satisfeita a minha relação? Sim. Se o m for 2, então meu x vai ser 3 vezes 2, que deu 6. Se o m fosse 3, seria 3 vezes 3, que deu 9. Já caiu a ficha ou não? Vamos lá? 0, 3, 6, 9. Já percebeu? Nós temos os múltiplos, o que? De 3, né, gente? Então, uma forma de conceituar os múltiplos de 3. Olha que lindeza, né? Então, de vez ele falar múltiplos de 3, ele colocou esse cara aqui. Se eu continuasse, se o x fosse 4, perdão, se o m fosse 4, 3 vezes 4, 12. Se o m fosse 5, 3 vezes 5, 15. Se fosse 6, 3 vezes 6, 18. Vai ter fim, gente? Não, porque o m de mamãe, ela pode ter infinitos valores, né?
E aqui também pode ter infinitos valores, então, infinitos. Só para despoluir um pouquinho aqui a figura. Bom, com isso, a gente já sabe quem na realidade é o nosso M, né, gente? O nosso X. Então, neste caso aqui, o nosso conjunto B no fritar dos ovos é esse cara aqui. Então, olha que legal. Ele te deu numa forma de expressão, né? Então, ele te deu numa forma ali de compreensão e você tem que fazer a extensão. Que lindo, né? Agora ficou fácil responder aquele povo ali, né, gente? O 6 pertence a esse conjunto? Pertence, porque ele é um múltiplo de B, de 3. Na realidade, quem que é esse conjunto? Múltiplos não positivos, não negativos de 3, né? Então, múltiplos não negativos de 3. Cassinho, não podia falar números positivos, não, né, gente? Porque o 0, ele nem é positivo, nem é negativo. Então, lembra disso. Então, 6 pertence? Sim, senhor. O menos 3 pertence? Não, né, gente? Porque aqui é só número positivo ou nulo no caso do 0. Então, menos 3 não pertence. O 0 pertence? Sim. 1/3 pertence? Não, e nunca, jamais, sem chance iria pertencer. Porque eu já sabia desde o início que é um número inteiro. Então, esse aqui, por exemplo, não vai fazer nada, já sabia que não pertence. O 12 pertence? Sim, olha ele aqui, ó. Então, aqui eu tenho 6, eu tenho 12, então, pertence. E agora, José, 12.963 pertence? Tão danado. Nós vamos ter que fazer que até chegar... Lógico que não, né, gente? O que você tem que perceber? Você já entendeu que está pegando os múltiplos não negativos, ou seja, o 0 mais os múltiplos positivos. Então, para eu verificar se esse cara está aqui dentro, basta eu verificar se ele é um múltiplo de 3, tá? De novo, gente, nós teremos aula para eu te explicar direitinho os critérios de divisibilidade. Sim, tá? Sim. Então, só que aqui eu só quero te dar um exemplo mais chique, porque se eu ficar te perguntando só o 6, está muito fácil, aí você não erra mesmo, não, né? E eu preciso que você entenda que mesmo não tendo aquele lá escrito, você não está vendo, ele está aqui nessa reticência, tá? Se a gente continuar aqui, ó, a gente vai achar esse cara aqui em algum lugar, porque ele é múltiplo de 3, tá? Então, esse cara aqui é um múltiplo de 3. Cassinha, como que eu sei disso? Eu vou te contar, mas não precisa preocupar agora, porque a gente vai ter aula para isso. Para eu ver se o número é múltiplo de 3, gente, basta eu somar os seus algarismos. Então, ó, 9, 10, 16, 19, 21. Se essa soma resultar em um número múltiplo de 3, o número em questão também. Então, 21 é um múltiplo de 3? Sim. Então, 12.963 também. Fechou? Tá? Então, ou seja, neste caso, bastaria olhar essa questão de multiplicidade. E aí, esse número, 12.963, ele é múltiplo de 3. Fechou, galera? Sim, sim, sim? Então, gente, reparem, tá? Essa relação de pertinência, ela pode ser traiçoeira. Então, o que eu quero te mostrar aqui? Ela pode vir, e tem questões, isso é mais incomum, em que ele vai te pedir lá para você meio que quase que completar? Tá. O que é mais indireto? É esse tipo de questão aqui. Ele te dá uma compreensão e eu, no fundo, eu tenho que traduzir quem pertence ou não, tá bom? Então, beleza. Gente, aqui a gente trabalhou essa parte mais introdutória de conjunto, nós vamos caprichar, porque eu já te mostrei que ela é importante para vários outros conteúdos, e a nossa proposta aqui é ser aquele curso top de linha, que você vai ter ao final um caderno assim, quase perfeito, para não dizer perfeito, porque ninguém é perfeito, mas que você vai poder literalmente usar esse caderno aí quase como consulta, quase como um livro.
E, gente, se você faz, sua taxa de memorização é muito maior. Então, se você copia, se você faz anotações, se você faz utilização de cores, se você utiliza aquele caderno, aquele fichário, pode ter certeza que vai te ajudar aí na sua taxa de memorização e você terminar o curso lembrando o que a gente falou no início das aulas. Fechou? Então, ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.